Então, voltando à aula aqui, tá, gente? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, toca o sininho para você ficar ligado nas aulas aí, beleza? Depois vamos fazer a sequência de exercício. Vou fazer 40 exercícios da banca SESP de nível superior em relação a princípios no direito penal. Em duas partes. Na primeira parte, 20. Na outra parte, 20 exercícios. Então, 40 exercícios. Seguindo. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio despenca. Esse é o cara. Trata-se de um princípio que deita suas raízes no direito alemão. É considerado um princípio constitucional implícito. Ele é um princípio constitucional implícito. Deve ser analisado sob duas vertentes. Então, o princípio da proporcionalidade, ele teve suas raízes no direito alemão. Ele é um princípio constitucional implícito e deve ser analisado sob duas vertentes. Vamos primeiro a ela? Está ligado também ao garantismo, tá, gente? De Ferraioli. Então, a primeira delas aí, ó, a proibição do excesso. O legislador não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena combinada deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. Então, olha só. Proibição do excesso por parte do Estado em virtude do réu. O legislador ele não pode criar umas figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena combinada ela deve ser compatível com aquele tipo penal. Não deve ser exagerada. Como temos um artigo no Código Penal que a pena combinada é uma pena exagerada. Nós vamos ver. É o famoso FACA, se eu não me engano, é o 273. Temos também a proibição de uma proteção deficiente do Estado. Uma proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente por parte do Estado. Aqui é o garantismo positivo. Lá, a proibição do excesso é o garantismo negativo. Aqui é o garantismo positivo. O legislador deve proteger de maneira adequada o Estado e a coletividade. Então, na proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente por parte do Estado em prol da sociedade, o legislador deve proteger de maneira adequada o Estado e a coletividade. O STF, uma execução provisória da pena. É necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional da pena, jurisdicional penal. Neste equilíbrio, deve-se atender não apenas os interesses do acusado, mas também o da sociedade, diante da realidade do intricado e complexo sistema de justiça criminal brasileiro. Então, ó, neste equilíbrio, é necessário que equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional penal. Neste equilíbrio, deve-se atender não apenas os interesses do acusado, mas também o da sociedade, diante da realidade do intricado e complexo sistema de justiça criminal brasileiro. Uma observação aí. Essa vertente do princípio da proporcionalidade, que é a proibição de uma proteção deficiente do Estado ou insuficiente, também é conhecida como um garantismo positivo. Está aplicando a proibição de uma proteção deficiente ou insuficiente do Estado, pois atende mais os interesses da sociedade. É um garantismo positivo porque atende mais os interesses da sociedade. O garantismo negativo, a proibição do excesso, ele visa mais os interesses do réu. E o garantismo negativo está ligado à proibição do excesso, que atende mais os interesses do réu. Beleza? Princípio da proporcionalidade e o garantismo penal. Direito penal máximo são expressões sinônimas. O maximalismo penal, ou movimento da lei e da ordem. Vamos ver o que é isso. Para essa teoria,
todas as infrações devem ser punidas com o máximo de rigor, desde as mais simples às mais severas. O que diz um cara maximalista? Que o cara errou, ele deve ser punido para exemplo da sociedade, para outro não cometer o mesmo erro. Então ele errou, mesmo que seja um grau mínimo, deve ser punido com o máximo de rigor. Essa é a teoria, a visão garantista maximalista. Então, para essa teoria, todas as infrações devem ser punidas com rigor, desde as mais simples às mais severas, não havendo espaço para os princípios oriundos de política criminal, como da adequação social e o princípio da insignificância. Beleza? Pegou aqui o maximalismo penal? Deve ser punido com o máximo de rigor. Tanto o maximalismo penal e o movimento da lei e da ordem. Vamos ver agora uma coisa contrária, que é o chamado de abolicionismo penal. Enquanto o direito penal máximo pugna pela ampliação do controle estatal pelo hiperpunitivismo, o absolutismo penal sustenta a sua eliminação. Então, o abolicionismo penal, ele elimina o direito penal. O que ele entende? Que qualquer ilicitude deve ser, qualquer conflito ou ilicitude deve ser resolvido por outros ramos do direito, e não pelo direito penal. Não deve existir penas, sanção, privativas de liberdade. A meta do abolicionismo é o desaparecimento do sistema penal. Para esse modelo de sistema criminal, os conflitos devem ser solucionados por meios não penais, como, por exemplo, a reparação civil, o acordo, a arbitragem e o perdão. Esse é o abolicionismo penal. Loucura, né? Garantismo penal. Expressões sinônimas: direito penal mínimo, direito penal do equilíbrio, importante, e o minimalismo penal. Então, garantismo penal são expressões sinônimas aqui, ó. Direito penal mínimo, minimalismo penal e o direito penal do equilíbrio. É o garantismo penal de Luigi Ferraioli. Pugna pela mínima intervenção penal. Ele pugna pela mínima intervenção penal. E pela máxima intervenção social. Então, o garantismo de Luigi Ferraioli, que é o direito penal mínimo do equilíbrio, ele pugna pela mínima intervenção penal e pela máxima intervenção social. Em oposição ao movimento da lei e da ordem, ou do maximalista, e também ao abolicionismo penal. Ele propõe o quê? A aplicação do direito penal, mas apenas e exclusivamente como última ratio, como um soldado de reserva. Aqui, o princípio da intervenção mínima do direito penal. Então, ó, em oposição ao movimento da lei e da ordem, e também o abolicionismo penal, propõe a aplicação do direito penal apenas e exclusivamente como última ratio, o princípio da intervenção mínima do direito penal, ou seja, somente quando for imprescindível ante o fracasso dos demais ramos do direito. Então, o última ratio, o princípio da intervenção mínima, ou seja, somente quando for imprescindível ante o fracasso dos demais ramos do direito e das instituições sociais na solução dos conflitos. O criminoso não deve ser visto como objeto da persecução criminal. O criminoso, ele não deve ser visto como um objeto da persecução penal, mas como sujeito de direitos e garantias. Como sujeito de direitos e garantias. Direito penal máximo. O direito penal deve ser a regra, o hiperpunitivismo, com o máximo de rigor. O abolicionismo penal não deve existir direito penal. Deve ser solucionados conflitos com outros ramos do direito, sem pena privativa de liberdade. E o direito penal mínimo, o garantismo penal, ele pugna pela mínima intervenção penal e pela máxima intervenção social. O direito penal deve ser o quê? A exceção deve ser aplicada em última ratio, na proibição do excesso por parte do Estado, pelo princípio da proporcionalidade. Então aqui, na proibição do excesso, que é o garantismo negativo, por parte do Estado, a primeira vertente, pelo princípio da proporcionalidade,
O legislador ele não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. Ele só deve criar tipos penais que protejam aqueles bens jurídicos mais importantes para a sociedade. O bem à vida, o patrimônio. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena combinada deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. Ele não deve ser exacerbado, ser exagerado na pena combinada com o tipo penal. Isso tudo na proibição do excesso, que está ligado ao princípio da proporcionalidade. Olha a importância do princípio da proporcionalidade, gente. Essa vertente do princípio da proporcionalidade, ela é conhecida como um garantismo negativo, que visa mais os interesses do réu, pois o réu é visto como sujeito de direitos, garantias, e não como um objeto. O crime cometido no artigo 273 do Código Penal, o famoso FACA, falsificar, corromper, adulterar e alterar. Pena esta desproporcional com o crime qualificado. A pena ela é desproporcional com o crime tipificado no artigo 273. O crime rotulado como hediondo pelo legislador. Nem todos os bens jurídicos merecem a proteção do direito penal. Somente os mais importantes e os mais relevantes. Vamos ver o que é o garantismo integral e o garantismo hiperbólico molecular. O garantismo integral é a soma do garantismo negativo com o garantismo positivo. Nada mais é que a soma do garantismo negativo com o positivo. É aquele que atende tanto os interesses do réu quanto da coletividade. Sabe respeitar os direitos do réu sem privar os direitos da sociedade. Esse é o garantismo integral. E o que é o garantismo hiperbólico molecular? O nome é grande, meio que, né? Você vai olhar, caramba, o que é isso? Mas é fácil, simples. Garantismo hiperbólico, exagerado, molecular, uma visão única. Garantismo hiperbólico molecular nada mais é que é o garantismo negativo exagerado. Ele visa o interesse do réu de forma exagerada. É aquele que se preocupa de forma exagerada com os direitos do réu. Não se preocupa com a sociedade, ele deixa a sociedade de lado e se preocupa mais com o interesse do réu, direito dos manos, e nem com a vítima. É o garantismo negativo trabalhado de forma exagerada. Pegou? Garantismo integral é a soma do garantismo positivo com o garantismo negativo. E o garantismo hiperbólico molecular é o garantismo negativo de forma exagerada. Vamos ver o que o STF entende. Reafirmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da regra prevista na Lei de Drogas, que veda a concessão de liberdade provisórias a presos acusados de tráfico. Se eu não me engano, o artigo 44, que estava vedando a concessão de liberdade provisórias a presos pegam no tráfico de drogas. É desproporcional, foi inconstitucional. A decisão foi tomada pelo plenário virtual no recurso extraordinário, com repercussão geral conhecida. Segundo Celso de Mello, concorre contra a alegação de gravidade do crime a pouca quantidade de droga. Então, o decano lembrou que ambas as turmas da corte já decidiram, em situações semelhantes, que a pequena quantidade de drogas apreendida não constitui por si só motivo suficiente para autorizar a prisão cautelar. A pequena quantidade de droga não é motivo suficiente para o que? Autorizar a prisão cautelar. E vedando a concessão de liberdade provisórias a presos acusados de tráfico, o artigo 44 foi declarado inconstitucional. Possível inconstitucionalidade da regra provisória vedatória do artigo 44 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, ofensa aos postulados constitucionais da presunção da inocência e do due process of law, da dignidade da pessoa dos bandos e da proporcionalidade. Beleza? Esse julgado é importante. Então, a inconstitucionalidade do artigo 44, que vedava a concessão da liberdade provisória a presos acusados de tráficos, e a pequena quantidade de drogas não é motivo suficiente para autorizar a prisão cautelar. No artigo 273, o famoso FACA, né? Falsificar, corromper, adulterar e alterar, tem a sanção lá no artigo do Código Penal, a pena combinada é de 10 a 15 anos. Mas o STF entende que, por força do princípio da proporcionalidade,
Lá a proibição do excesso é a primeira vertente do princípio da proporcionalidade. Proibição do excesso, que é o garantismo negativo, que visa mais o interesse do réu. Está desproporcional punir com a mesma pena do crime de tráfico de drogas. Então, ó, este desproporcionou, né? O STF ele desproporcionou esse artigo 273 e deixou ali elencado com o mesmo crime de tráfico de drogas, de 5 a 15 anos, e não de 10 a 15 anos. Ou seja, a pena mínima estava desproporcional ao crime tipificado. A STF veio não, de acordo com o princípio da proporcionalidade, na primeira vertente, vamos punir de acordo com o crime de tráfico, de 5 a 15 anos, como crime hediondo. A pena combinada no tipo penal do artigo 273 foi o quê? De acordo com a força principiológica, alterou a pena combinada de 5 a 15 anos, e não de 10 a 15 anos. Então, pegadinha. De acordo com o Código Penal, a pena é de 10 a 15 anos. Mas, de acordo com o Supremo Tribunal, de acordo com os superiores tribunais, de 5 a 15 anos. Por força do princípio da proporcionalidade. Fica ligado. Aqui só para questão de conhecimento. Capacidade mental de discernimento, nós temos o que? A imputabilidade. O que é imputabilidade? É a capacidade mental de discernimento. Juízo de censura está ligado à culpabilidade. Juízo de censura está ligado à culpabilidade. A oposição entre ordenamento jurídico vigente e um fato típico está ligado à antijuridicidade, que é a oposição entre ordenamento jurídico e um fato típico, antijuridicidade. Legalidade está ligada à obediência às formas e aos procedimentos. Legalidade está ligada à obediência às formas e aos procedimentos, em sentido formal. Conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal está ligado à tipicidade. A conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei está ligado à tipicidade. Conformidade da conduta reprovável do agente está ligada à tipicidade, enquanto que a oposição entre o ordenamento jurídico vigente a um fato típico, a antijuridicidade. Olha aqui. Oposição ao ordenamento jurídico a um fato típico, antijuridicidade. Conformidade da conduta reprovável do agente com a descrito na lei penal, tipicidade. Pegou? Conceito de imputabilidade. Capacidade mental de discernimento e a capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação ou da omissão, bem como de ciência desse entendimento. Ele deve ter a mente no lugar. Conceito de culpabilidade. O juízo de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade da imposição da pena. Então, o conceito de culpabilidade, o juízo de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito. Juízo de censura, que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade da imposição da pena. Conceito de culpabilidade. Conceito de antijuridicidade. É a oposição entre ordenamento jurídico vigente a um fato típico, praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo de lesões de bens jurídicos penalmente protegidos. Então, ó, é a oposição entre o ordenamento jurídico vigente e a um fato típico, praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo lesões de bens jurídicos penalmente protegidos. Conceito de antijuridicidade. Diferente de lá da tipicidade, que é o conceito que é conformidade da conduta reprovável. A conduta reprovável do agente, tipicidade. Oposição ao ordenamento jurídico ao fato típico, antijuridicidade. Conceito de princípio da legalidade. Obediência às formas, aos procedimentos exigidos na criação da lei penal, principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Conceito
de princípio da legalidade, obediência às formas, aos procedimentos exigidos na criação da lei penal, principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. O princípio da legalidade, ele é um conceito amplo. O princípio da reserva legal, ele é um conceito estrito. Então, o da reserva legal é somente a lei penal em sentido formal. O princípio da legalidade está no conceito amplo, beleza? Conceito de tipicidade, princípio da tipicidade. A conformidade da conduta reprovável. Conduta reprovável, tipicidade é a conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal no momento da ação ou da omissão. Tipicidade, conduta reprovável. Antijuridicidade, oposição do ordenamento jurídico a um fato típico. Princípio da exclusão, princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Exclusiva proteção do bem jurídico. Vamos ver que princípio é esse? Conceito de crime, está lá no artigo 1º, né? Infração penal. A infração penal, ela pode ser o quê? Crime ou delito. E também, a infração penal pode ser uma contravenção penal. Então, artigo 1º. Infração penal pode ser crime ou delito. A infração penal também pode ser uma contravenção penal. Conceito analítico. Fato típico, ilícito e culpável. Conceito de crime analítico é um fato típico, ilícito e culpável. Teoria tripartida. Lembra? Conceito material. É a ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. Então, aqui, ó. Conceito material. É a ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. A principal função do direito penal é sistema funcionalismo penal. Trata-se de um movimento posterior ao finalismo que surge na Alemanha, a partir de 1970, para questionar o conceito de conduta apresentado pelo sistema causal e finalista. Então, a principal função do direito penal é o sistema funcionalismo penal. Trata-se de um movimento posterior ao finalismo que surge na Alemanha, na década de 70. Klaus Roxin. Quem é esse cara? A principal função do direito penal é a proteção de bens jurídicos mais relevantes. É possível controlar a atividade do legislador. Jacobs, Gunther Jacobs, visa a proteção da própria norma. Então, Jacobs, ele visa a proteção da própria norma penal. Enquanto que Roxin, a principal função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Então, para Jacobs, está ligada à ideia de pura e simples da prevenção geral. Proteção da própria norma, enquanto que Roxin, proteção aos bens jurídicos. Para Jacobs, para ele, toda norma criada é crime. Está na lei, é crime. Serve para proteger o sistema penal. Ao contrário de quem? De Roxin, que visa proteger um bem jurídico importante. Roxin, ele visa proteger um bem jurídico importante. Enquanto Jacobs, ele visa proteger ali a própria norma. Criou a norma, está ali, tem que ser cumprida. Para Roxin, caso não tenha outros ramos do direito, devam fazer o direito penal. Sabe que o nosso critério é adotado pelo sistema de Roxin. Né? O critério adotado é a função moderna do direito penal, o qual é proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade, de Klaus Roxin. O nosso direito penal ele é adotado em cima de Klaus Roxin. Bens jurídicos, vamos ver aqui o que é bem jurídico, são os valores, os interesses indispensáveis para a manutenção e desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, e por essa razão, merecedores da tutela penal. Então, o que é um bem jurídico? Está lá, né? Klaus Roxin, proteger os bens jurídicos mais importantes. Então, são os valores ou os interesses indispensáveis
para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Por essa razão, merecedores da tutela penal. Não é qualquer valor ou interesse que é merecedor da tutela penal. Não é qualquer valor ou interesse que é merecedor da tutela penal. São aqueles mais importantes. Não é qualquer bem jurídico que merece a tutela do direito penal. Porque outros ramos do direito podem fazer isso. Somente os bens jurídicos mais relevantes merecem a tutela do direito penal, sob pena de desvirtuar-se a omissão do direito penal, da missão. A vida, o patrimônio, a liberdade, a dignidade sexual, a intimidade, a vida privada são bens jurídicos mais importantes. Por exemplo, um bem que não é importante. A orientação sexual do indivíduo, né? A orientação religiosa, não é um bem jurídico ali para ser tutelado pelo direito penal. Entendeu? Então, seguindo. Não é lícito ao legislador punir orientações sexuais e orientações ideológicas, bem como políticas, filosóficas e religiosas. Logo, o direito penal é fragmentário. O direito penal é fragmentário, pois nem todos os bens jurídicos merecem a tutela penal. Nem todos os bens jurídicos merecem a tutela penal. Princípio da fragmentariedade, lembra? Outros ramos do direito conseguem resolver problemas e conflitos sem acionar o direito penal, pois este deve ser aplicado em última ratio. Aqui já está o princípio da intervenção mínima. Logo, o princípio da intervenção mínima, também chamado de última ratio ou soldado de reserva. Vai ficar aqui meio que analfabeto. Soldado de reserva. Então, logo o direito penal é fragmentário, pois nem todos os bens jurídicos merecem a tutela do direito penal. Outros ramos do direito conseguem resolver problemas e conflitos sem acionar o direito penal. Ele deve ser aplicado em última ratio, logo o princípio da intervenção mínima. Soldado de reserva. Princípio da intervenção mínima. Última ratio, soldado de reserva. O legislador usa o direito penal como a última opção, também conhecido como um soldado de reserva ou última ratio. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário. Princípio da intervenção mínima só deve ser aplicado quando necessariamente necessário. Entendeu? Estritamente necessário. De modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. Aqui já há o princípio da subsidiariedade. Vê que esses princípios estão atrelados um ao outro. Princípio da intervenção mínima, princípio da subsidiariedade. Então, condicionado ao fracasso das demais esferas de controle de caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, um caráter fragmentário. Então, o princípio da intervenção mínima, ele pode ser dividido em duas vertentes: fragmentariedade penal e subsidiariedade penal. Então, logo aqui a gente vê que o princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade não são princípios autônomos, são decorrentes do princípio da intervenção mínima. Nesse, se já houver um outro ramo do direito, prevendo uma sanção para determinada conduta, sendo capaz de coibir o ilícito, não deve o direito penal se importar com essa conduta da subsidiariedade. Se houver outro ramo do direito, aplica-se o princípio da subsidiariedade. Em outras palavras, o direito penal deve ser usado de modo secundário, quando uma determinada conduta não puder ser coibida por outro ramo do direito. Esse conceito aqui é o conceito do princípio da subsidiariedade. Nesse, o princípio da subsidiariedade, se já houver um outro ramo do direito, prevendo uma sanção para determinada conduta, sendo capaz de coibir ilícito, não deve ser aplicado o direito penal. Em outras palavras, o direito penal deve ser usado de modo secundário, quando uma determinada conduta não puder ser coibida por outro ramo do direito. E aqui, o da fragmentariedade, né? Pois nem todos os bens jurídicos merecem a tutela penal. Outros ramos do direito conseguem resolver problemas e conflitos
sem acionar o direito penal, pois este deve ser aplicado em última ratio. Logo, o princípio da intervenção mínima também é chamado de última ratio, soldado de reserva. Princípio da fragmentariedade, pois nem todos os bens jurídicos merecem a tutela penal. Então, gente, vimos aqui o princípio da intervenção mínima. No próximo bloco, vamos ver o princípio da culpabilidade.